Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de volumes e capacidades pulmonares. Um assunto básico da fisiologia respiratória, mas de extrema importância para quem trabalha com fisioterapia respiratória, quem trabalha com ventilação mecânica. Beleza? Bom pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês, olha aqui, ó, um desenho que um amigo meu, o Breno, fez para nós do canal Apollo Fisioterapia. Ele entrou lá no nosso canal e interpretou um pouquinho a nossa ideia aí e fez esse desenho bem legal pra gente. Valeu, Breno, muito obrigado. E quem puder, acompanhe o Breno lá no Instagram, o Instagram dele tá aí na tela. Beleza? Vamos lá então, ó, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho dizendo aí para você receber a notificação de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bom pessoal, então vamos lá, ó. Eu vou falar um pouquinho para vocês de um assunto básico aí da fisiologia respiratória, onde nós vamos falar de volumes e capacidades pulmonares. Acompanhe aí comigo nessa explicação então. Vejam bem, os volumes e capacidades pulmonares dependem basicamente de uma relação que nós temos com a mecânica respiratória. A gente sabe que para que o ar entre nas vias aéreas, nós precisamos que pressões aconteçam dentro da nossa via aérea. Então, basicamente, nós teríamos uma diferença para que ocorra a entrada de ar, eu preciso de uma diferença da pressão da via aérea até a pressão alveolar, que é aquela pressão que está aqui embaixo dentro do alvéolo. E que essas diferenças, essa diferença entre da via aérea e alveolar, depende de outras pressões, como, por exemplo, a pressão transtorácica e a pressão transpleural, onde a pressão transtorácica depende da pressão na superfície do corpo e a pressão pleural, e a pressão transpleural ela depende da diferença da pressão pleural e da pressão alveolar. Por que isso é importante? Porque isso vai nos fazer entender um pouquinho como que os volumes e capacidades pulmonares podem acontecer ou podem ser gerados. Vejam, se nós prestarmos atenção nessa imagem, nós vemos que a diferença de pressão entre a pressão intrapulmonar e pressão pleural em relação à pressão atmosférica é o que vai determinar a entrada do ar. Ou seja, se pegarmos aqui nessa primeira imagem aqui onde eu estou em repouso e observarmos quando o ar começa a entrar, a gente observa que a pressão intrapleural ela diminui e aí em relação à pressão intrapulmonar, que também vai diminuir, sempre também em relação à pressão atmosférica. Então essas diferenças de pressão faz com que o ar entre para dentro das vias aéreas. No momento em que eu vou expirar, observem que a pressão intrapulmonar ela passa a ficar supra-atmosférica, ou seja, acima da pressão atmosférica, o que vai determinar que a expiração vai acontecer de forma passiva. E por que isso acontece? Isso acontece graças à retração elástica do pulmão. Por quê? Porque o pulmão, durante a inspiração, ele foi distendido. Como ele é um tecido elástico, ele vai tender a retrair e aí, consequentemente, o ar sai passivamente. Portanto, a expiração ela é passiva. Observem que, quando a gente pensa na questão da mecânica respiratória ainda, o pulmão ele só vai conseguir ser ventilado se eu conseguir vencer as propriedades mecânicas do sistema respiratório. Quais são essas propriedades? Então nós temos basicamente 3 propriedades. Então a força muscular ela deveria vencer a resistência inelástica, que como ela é muito pequena, basicamente na fisiologia a gente vai ignorar essa resistência. Depois eu tenho a resistência da própria via aérea, então o ar, para se deslocar por dentro da via aérea, eu preciso gerar pressão suficiente para vencer essa resistência da via aérea, e por fim, eu preciso distender os alvéolos, portanto eu vou vencer essa força de recuo elástico dos alvéolos. Tudo isso acontece quando eu penso na respiração fisiológica, na respiração espontânea, porque a contração muscular consegue gerar pressão suficiente para vencer essas propriedades aqui apresentadas. E é a partir desse vencimento dessas propriedades, por meio da força muscular,
que nós vamos gerar os volumes e as capacidades pulmonares. Então vejam, toda vez que eu respiro tranquilamente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo um volume chamado de volume corrente. Observem que esse volume corrente, quando a gente olha aqui para esse diagrama, né, para esse gráfico, a gente observa que sempre o volume tende a acabar, né, a terminar sempre no mesmo ponto, né, considerando que a expiração é passiva. Por que isso acontece? Porque tanto o gradil costal como o parênquima pulmonar, ele tem propriedades elásticas. Então o gradil tende a tracionar, enquanto o parênquima tenta retrair. Quando na expiração, depois de ser distendido, o parênquima pulmonar retrai, ele vai parar nesse ponto onde a gente considera que o final da expiração passiva, ele vai parar no momento em que a força de retração elástica do pulmão e a de tração do gradil costal entrarem em equilíbrio. Para que eu tenha a saída desse equilíbrio do gradil costal para o parênquima pulmonar, né, a força de tração do gradil costal e retração do parênquima pulmonar, eu tire isso de equilíbrio, eu preciso gastar energia. Então, ou seja, se eu quiser expirar além do meu volume corrente, eu vou ter que fazer de forma ativa. E se eu quiser tirar de novo daqui do equilíbrio, ou para inspirar tranquilamente, ou inspirar além do meu volume corrente, eu tenho que fazer força de novo e gastar de novo energia. Ou seja, eu tenho que tirar o meu sistema de equilíbrio. Assim, se eu inspirar acima do meu volume corrente, eu estaria fazendo aqui o volume de reserva inspiratório, e se eu expirar acima do meu volume, abaixo do meu volume corrente, aí eu vou fazer o volume de reserva expiratório. Esses volumes são passíveis de avaliação por meio de espirometria. Se você não assistiu ainda ao nosso vídeo de espirometria, tem uma aula inteira sobre espirometria, então eu consigo avaliar esses volumes, na verdade a soma desses volumes, como a gente vai ver, as capacidades pulmonares por meio da espirometria, mas existe um volume que eu não consigo avaliar, que é o volume de reserva, o volume residual, que é o volume que fica dentro do pulmão após uma expiração forçada. Eu preciso de outros métodos para conseguir medir o volume residual. Eu não consigo fazer isso por meio da espirometria. Bom, como eu adiantei para vocês, a capacidade pulmonar ou as capacidades pulmonares, elas são definidas como a soma de dois ou mais volumes. Então, por exemplo, aqui nós temos a capacidade inspiratória, onde é a soma do volume corrente e do volume de reserva inspiratório, assim como a soma de todos os volumes, exceto o volume residual, nós temos a capacidade vital, e a soma do volume de reserva ex e do volume residual, eu tenho a capacidade residual funcional. Vejam, a capacidade residual funcional é importantíssima quando a gente pensa em pacientes obesos em ventilação mecânica, por exemplo, porque durante a ventilação mecânica, sedação, curarização de alguns doentes obesos, a gente vai ter queda do parênquima, queda do gradil costal em cima do parênquima, e aí eu acabo tendo diminuição da capacidade residual funcional, então a gente vai ter que usar a mão, né, por exemplo, do uso de PIP para a gente conseguir expandir melhor essas regiões e tentar recuperar a capacidade residual funcional. E também a capacidade residual funcional é importante para aqueles que vão trabalhar com pacientes com DPOC, porque a gente tem alteração da capacidade residual funcional nos doentes com DPOC, ou seja, eles acabam aumentando o volume residual por consequência de uma hiperinsuflação, e aí todo esse gráfico acaba subindo um pouquinho e acabam levando o paciente a ter um quadro de hiperinsuflação e ventilar muito mal, ventilar nos volumes acima dessa linha que a gente está estabelecendo aqui. E para terminar, por fim, nós temos a soma de todos os volumes, que é a capacidade pulmonar total. Esse, então, são os volumes e capacidades pulmonares. Só por uma questão, para a gente completar esse vídeo aqui, quero mostrar aqui para vocês, né, que de acordo com o Guyton, né, o livro de fisiologia do Guyton, a gente tem em torno de 4.600 ml de capacidade vital, né, assim como você pode também tentar fazer um cálculo aqui, né, para homem ou para mulher, de acordo com a idade e com a altura, e estabelecer, né, o que é predito para aquele paciente em relação à capacidade vital. Isso é uma forma muito simples da gente fazer isso, mas existem outras formas. Ou então, simplesmente usar a regrinha de que
o volume corrente está em torno de 5 a 8 ml por quilo de peso predito, e a capacidade vital ela estaria em torno de 65 a 75 ml por quilo predito. Beleza? Muito bem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário a fazer a respeito desse vídeo, pode mandar aí para mim que vai ser um prazer responder para vocês. E não esquece, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações e até a próxima aqui no nosso canal, o Apollo Fisioterapia.